A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 47. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então, primeira coisa que a gente tem que falar aqui, o sinédrio. O que é sinédrio? Não sei como é que tá na tua Bíblia, mas também às vezes está concílio. Sinédrio era um grupo de 70 judeus, 70 membros de um conselho judaico. O que esse conselho judaico, o que esse concílio, o que esse sinédrio fazia? Ele tomava decisões legais. Eles não podiam matar, mas eles podiam levar para Roma, né? Quem tinha direito, o direito da espada, o direito da pena capital, o direito de executar era Roma, porque a gente não pode esquecer que Israel estava sob o domínio de Roma, de César, do Império Romano. Então este sinédrio, ele era composto por líderes religiosos, por anciãos, por escribas, por autoridades eclesiásticas, religiosas, líderes dos judeus. Então, eles usavam a lei para tomar as suas decisões. A lei de Moisés, né? Era um tribunal supremo eclesiástico em Jerusalém. Tudo isso para falar do sinédrio, para vocês entenderem toda vez que aparece isso, o poder que eles tinham. Hoje em dia, eu nem sei se eu posso falar, mas vocês conhecem um tribunal que tem muitos poderes, né? Aqui no Brasil, que é um tribunal superior, que também é supremo, né? Pois então, o sinédrio era assim, tinha muito poder, muita autoridade, mas era um tribunal supremo eclesiástico para questões religiosas, tá? Na sua grande maioria, até porque a lei também abrangia questões políticas, de cidadania, tinha várias coisas na lei, mas quando tinha que decidir coisas assim, era o sinédrio que decidia. E aí vem uma explicação muito importante quando diz assim, ó, levaram-no e ou entregaram a Pilatos. Quer dizer, levaram Jesus para Pilatos, porque quem poderia executar Jesus era Roma, era Pilatos, era César, era o Império Romano, certo? Será que ficou bem claro? E a gente não pode esquecer que a gente está em Jerusalém, então era a capital, tudo acontecia ali. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Ou em outra tradução, tu o dizes. Eu gostava muito quando era essa tradução, tu o dizes, né? Porque o gaúcho fala muito tu. Então, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, tu que tá falando, tu que disse isso. Não fui eu que disse. Por quê? Se os judeus falassem que Jesus era o Filho de Deus, isso não ia ter sentido, porque para Roma tudo era Deus, eles eram politeístas, panteístas, um monte de coisa. O judeu considerava alguém dizer que era filho de Deus uma blasfêmia, uma heresia, algo assim digno de morte. Como é que os judeus executavam? Com apedrejamento, mas sempre isso gerava um baita de um tumulto que Roma tinha que intervir. Então, o que o sinédrio fazia? Ele encontrava um jeito de acusar aquela pessoa de uma forma, vamos dizer,
política, ou cultural, ou social, ou dentro da lei de Roma, para se vingar de questões religiosas, tá? Por isso que, lembra que quando a gente come lá em Mateus fala do poder dos fariseus, porque eles conseguiam fazer isso. Se a pessoa feria um daqueles princípios, ela ia ser condenada, julgada, e eles iam achar um jeito dela ser punida exemplarmente. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. A acusação contra Jesus era de que ele era o rei dos judeus. Mas isso, para Roma, deixa ele falar que ele é o rei dos judeus. Que ele é o filho de Deus. Isso para Roma não faz sentido. Mas a partir do momento que o Sinédrio disse que Jesus estava dizendo que ele era o rei dos judeus, aí isso já mexia com César, já mexia com Roma. Isso era um crime contra o Império Romano, certo? Ficou claro? Eu acho que eu me confundi um pouco. Vocês conseguiram entender? Se eles dissessem Jesus é o Filho de Deus, tudo bem, deixa. Qualquer um pode dizer o que quiser. Se é filho de Deus, se não é filho de Deus. Mas, quando tu diz que tu é o rei dos judeus, tu tá competindo com a autoridade de César, com a autoridade de Roma, com o poder do Império Romano. Então foi essa artimanha, foi isso que o Sinédrio fez. Acusou Jesus de ser o rei dos judeus. E aí, quando Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Jesus diz, é o Senhor que está dizendo. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar, você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar, porque ele era um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Eu pesquisei o que quer dizer Pilatos. Pilatos é armado de dardos. 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Então, olha, como dizia minha mãe, a fina flor que era Barrabás. Então, eu também pesquisei o que quer dizer Barrabás. Lembra quando a gente estava estudando os personagens bíblicos que eu pesquisava o significado? Agora, nesse capítulo tem alguns nomes. Então, assim como no anterior, eu tive que dar uma pesquisada para ver se a gente acrescenta, né? Se a gente entende mais alguma coisa vendo os nomes. Barrabás significa filho do pai. Literalmente, Bar é filho e Aba é pai. Então, Barrabás ou Bar-Aba seria filho do pai. Então, Jesus morreu no lugar de Barrabás, porque quem ia ser solto era Jesus e quem foi solto foi Barrabás. Então, Barrabás foi poupado. E tem até filme, né, que ele se converteu, se tornou filho de Deus, um filho do Pai. Não sei. Vamos continuar. Mas aqui a gente viu que ele foi preso por causa de tumulto, de homicídio, era rebelde, enfim. Devia ser um judeu que era contra o Império Romano, né? Contra a exploração, contra o domínio, a dominância de Roma. 8. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo, vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Porque era de praxe isso acontecer, na ocasião da festa. Que festa? Da Páscoa.
Era uma forma, era um indulto, né? Assim como tem o indulto de Natal, quando eu tenho um perdão, alguma coisa assim. Na Páscoa era comum, era costume um preso ser liberto, ser libertado. E aí ele pergunta, rei dos judeus, né? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então, o que ele via? Ele via que Barrabás era criminoso, estava envolvido com tumulto, com homicídio, e via que a justificativa para tu prender um pregador, um mestre, um homem que fazia curas, só podia ser inveja. Porque entre um criminoso, um homicida, um arruaceiro, um vândalo, sei lá, uma pessoa que faz tumulto, né? É tudo isso e mais um pouco. E do outro lado, Jesus, que estava calado, mudo, não queria nem se defender. Então, Pilatos sabia, ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Então, olha a multidão, aquela multidão que eu tô falando para vocês desde o princípio, que ela é dissociada, diferenciada, separada, distinta dos discípulos. Nós somos discípulos de Cristo, de Jesus. Nós seguimos os passos do Mestre. Nós fazemos a vontade de Deus. Nós já renunciamos a nós mesmos, a nossa carne, ao nosso eu. A gente obedece. A gente se submete a Deus, a Jesus. Somos discípulos. Mas tem a multidão. A multidão quer ver sangue, a multidão quer ver show, a multidão quer tumulto, a multidão quer ver curas, milagres, prodígios e maravilhas. E a multidão recebeu Jesus na entrada de Jerusalém. E agora a multidão influenciada, incitada pelos principais sacerdotes, que é Barrabás, que é o criminoso, que é o homicida. Tu tá entendendo? A multidão, ela vai pro lado onde tem mais pontos. O discípulo não. O discípulo segue a palavra de Deus. Nós temos uma regra de fé e conduta, uma regra de fé e prática. A gente vive por princípios. Não porque esse disse, porque aquele disse, porque aquela falou, porque aquela disse, não. A multidão segue aquele que grita mais alto, aquele que fala o que eles querem ouvir, aqueles que pagam, aquele que está em alta, entende? Se tu observar quantas vezes apareceu multidão aí, multidão, vamos continuar. E Pilatos lhes perguntou, o que então vocês querem que eu faça a este a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram, crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais, crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, essa multidão que aparece aí 3 vezes, né? A multidão gritou, crucifica-o, crucifica-o. A mesma que disse Hosana, Hosana, que a gente viu, que honrou Jesus na entrada de Jerusalém. Queriam conhecer, tinham interesse em saber daquele profeta. Curiosidade. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Agora, eles gritam, crucificam, crucificam, crucificam.
16. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Então, o que acontece? O crime de Jesus, o delito, a acusação que tinha contra Jesus era Rei dos Judeus. Esse foi, vamos dizer assim, o que os principais sacerdotes, o que o Sinédrio inventou, criou para acusar Jesus, de que ele era o Rei dos Judeus. De joelhos o adoraram. Batiam na cabeça dele com um caniço. Cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Eu vejo aqui o desrespeito, a desonra, o deboche, o escárnio, a zombaria. Meu Deus. Estavam diante do Senhor da glória, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Estavam debochando. E aqui fala que foi toda a tropa. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então, o que eles estavam fazendo? Debochando de Jesus de acordo com a acusação que estava sobre ele. Ele era o Rei dos Judeus, então agora eles vão debochar do Rei dos Judeus. E por isso coloca roupa, faz coroa, tudo isso. Tudo isso. E isso a gente vê a dor de Jesus em todos os âmbitos. A vergonha, a humilhação, a rejeição, a frustração, a decepção de Jesus. Não estava recebendo adoração, estava recebendo escárnio, deboche, desonra. E hoje em dia não é diferente. As pessoas fazem coisas horríveis contra Jesus, Cristo, a Bíblia, os próprios cristãos. Porque nós temos que perdoar e pagar o mal com o bem. Então eles aprontam, eles fazem tudo. Mas não sabem que o vingador é Deus. Que o Deus dos cristãos é terrível. A mim pertence a vingança. Nós não devemos nos defender, assim como Jesus. Nós, se possível, não devemos nem abrir a nossa boca. Como ovelha muda, foi levada ao matadouro. Mas Jesus veio como cordeiro, mas voltará como leão. E Deus não deixa barato. A gente viu o que aconteceu com Jerusalém. Tô falando da história, né, agora. O que vai acontecer na sequência, décadas depois de Jesus, no ano 70 depois de Cristo. O que aconteceu com o próprio Império Romano. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificar. Aqui é outra profecia também, né, que a gente viu em Mateus. Ele tinha que ser crucificado do lado de fora. A cidade dele, a cidade de Davi, a cidade do grande rei. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas, que mata os profetas, que rejeita aqueles que te são enviados. Jerusalém, Jerusalém. 21. E obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Então é muito interessante aqui. Também fiz mais uma pesquisa sobre os nomes. Simão é um nome bem comum na época, tá? Que a gente vê que é a versão grega, Simão.
mas a gente vê no hebraico Simeão, Simeia, tem várias variantes desse nome no hebraico, mas no grego Simão, quer dizer, foi atendido, foi ouvido. Isso é Simão. Cirineu. Cirineu é quem é de Cirene. Nada a ver com Cirene, nossa, com S. Esse Cirene é com C, que quer dizer nascente, manancial. Então, Simão era de Cirene, era desta cidade. Então, por isso que ele era conhecido Simão Cirineu, quer dizer, o Simão que era de Cirene, dessa cidade. E olha que interessante, ele era pai de Alexandre de Rufo. Por que tá dizendo isso? Tá, Alexandre é um nome grego bem comum, inclusive o nome do meu marido. Se tu não conhece, tem vários vídeos no canal em que o Alexandre participa. Significa defensor, protetor dos homens. E o outro filho chamava Rufo, que quer dizer ruivo e vermelho, mas que isso também é no grego. E aí a gente lembra de Edom e Esaú, que é do hebraico. Então isso me chama atenção isso, porque não sei, parece uma viagem, mas tipo assim, ó, Alexandre e Rufo, Esaú e Jacó. Jacó foi o pai das 12 tribos. Ó, o Alexandre é o defensor, o protetor dos homens. O Rufo, ó, Esaú era ruivo e vermelho. Eu não sei, mas eu fiquei pensando, e o Simão foi que carregou a cruz de Jesus. E ele foi obrigado. Jesus cruzou o caminho de Simão e mudou a vida dele. Por quê? Porque esse Alexandre e esse Rufo se tornaram homens de Deus, que inclusive são citados no Novo Testamento. E aqui em Marcos, o nome deles tem uma proeminência. Por quê? Porque já havia cristãos, já havia pessoas que estavam seguindo a Cristo. E o fato do pai deles ter carregado a cruz do Filho de Deus deve ter mudado a sua vida para sempre, de tal forma que seus filhos se converteram. Eu não sei o que tu acha disso, mas eu fiquei pensando. E olha que interessante, né? Nascente manancial. Porque na Bíblia eu creio sinceramente que tudo tem uma explicação, uma simbologia, uma mensagem. Só que a gente tem que cavocar, a gente tem que cavar, a gente tem que procurar, sabe? Achar a pérola de grande valor. Temos alguma coisa aqui. Por que tem isso? Primeiro, obrigaram esse Simão. Ele estava vindo do campo. Quer dizer, ele devia estar trabalhando, cansado, devia ter teve que carregar a cruz, devia ser um homem forte. Enfim, o que eu sei é que o Senhor Jesus mudou a vida do pai e dos filhos. Assim como a história de Israel, né? 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Olha só, Jesus está indo para o lugar da caveira, para a morte. Mas antes, ele salva Simão e os filhos. Vamos seguir. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Aqui cabe uma explicação. A mirra foi um dos presentes que os magos trouxeram para o recém-nascido, lembra? Ouro, incenso e mirra. E a mirra era muito usada também em sepultamento, mas era aromática. E misturada com vinho, com álcool, ela se tornava um sedativo, um anestésico, um entorpecente. Jesus não se anestesiou. Ele morreu a nossa morte. Ele sofreu a nossa dor. Ele viveu aquele sofrimento de forma intensa, verdadeira, pessoal e intransferível. Ele não aceitou.
anestesia. O peso dos nossos pecados estava sobre eles, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha isso. E é aí que eu te falo, ó, se Marcos não foi escrito por Pedro, ditado por Pedro, narrado por Pedro, olha esses detalhes. É muita riqueza num texto tão sucinto, tão resumido e tão objetivo. Então, Jesus não aceitou a droga. Não aceitou. Entendeu? Ele não aceitou. Ele enfrentou. De cara limpa, de peito aberto. Viveu aquela dor, que era a minha dor, que era a tua dor. Porque a alma que pecar, essa morrerá. E para nos salvar, ele suportou toda a dor, todo o sofrimento. Seja ele físico, emocional ou espiritual. Ele suportou tudo na cruz por nós. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Aqui também é outra profecia que se cumpriu. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Olha isso. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Aqui eu tenho que falar um pouquinho também. Por quê? Como que vai ser contado? Quantos estão sendo crucificados hoje? 3, né? 1, 2, 3. Se ele fosse o primeiro, poderia ser... tinha 2 bandidos lá, 2 criminosos. Jesus era o primeiro. Não, tinha 1 ou 2. Eram os 2, aqueles lá que fizeram tal coisa. E Jesus era o terceiro. Não. Ele foi contado entre. Na tua Bíblia está escrito isso? Isso é profecia? Isso se cumpriu? Porque Jesus poderia ter sido a primeira cruz. Vocês entenderam o que eu falei? Não. Uma à direita e outra à esquerda. Uma à esquerda e outra à direita. Foi exatamente assim que aconteceu. Não eram 4, não eram 5, eram 3. E ele foi contado. Um à direita e outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. Isso aqui parece na internet que as pessoas destilam ódio, veneno, nem sabe direito o que está acontecendo, mas tá todo mundo falando, eu vou falar também. Tá todo mundo criticando, eu vou criticar. Tá todo mundo elogiando, eu vou elogiar. Quer dizer, as pessoas passavam e ficavam falando. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça. De igual modo, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então, era de todos os lados. Os malfeitores não estavam só entre a cruz, né? Estavam embaixo também, estavam passando. Todos os lados. Estavam zombando, maltratando. E é isso que eu falo, é mais um sofrimento. É mais uma decepção, é mais uma frustração, é mais um abandono, mais uma rejeição. Isso também é contado, isso é emocional. A dor física, a dor moral e a dor emocional. Jesus era um ser humano,
com emoções, com sentimentos, e ele viveu tudo isso por nós, para que a gente pudesse entender, para ele ser o sacerdote, o sumo sacerdote que se compadece, que sabe como a gente sofre com rejeição, com abandono, com desprezo, com zombaria, com deboche, com injustiça, com mentira, com ofensa. Entende? Jesus experimentou tudo. Morreu para que todos tivessem vida. 33. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo 22, a gente já falou sobre isso. E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Então, o que aconteceu aqui? Jesus morreu. Jesus expirou. Ele deu um grande brado, um grito. E houve trevas sobre toda a terra. O universo estremeceu. O Filho de Deus estava morto. E aí a gente vê que o centurião que estava de frente para Jesus se converteu, confessou. Verdadeiramente, este homem era Filho de Deus. 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que vocês já sabem, porque a gente começou o capítulo explicando sobre o Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, quer dizer, ele era crente, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Eu já quero destacar o ousadamente, que o José era corajoso e era fiel a Deus, porque ele esperava o reino de Deus. Ele acreditava nas profecias e ele viu que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele era um ilustre membro do Sinédrio, ele era um judeu, um sacerdote, um escriba, um doutor, alguém importante, como a gente viu ali. Mas ele era cristão, né? Porque ele cria no Cristo. E ele teve que ter muita coragem, muita ousadia para pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. O que acontece aqui? Jesus sofreu demais. Ele foi torturado. Por isso também que ele morreu tão rápido.
admirou-se de que ele já tivesse morrido. A dor do pecado, o peso do pecado, as nossas culpas, toda a nossa maldade, tudo isso, sem contar a injustiça, a ingratidão, tudo que a gente falou. E tinha que se cumprir também, né? Tudo tinha que ser perfeito. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Então, esse José era um homem distinto, um homem rico, um homem poderoso. José quer dizer Deus acrescenta, Deus aumenta e Deus adiciona. A Arimateia era a cidade, era o local da onde José morava, entende? Era uma cidade. Então, a gente pensa, José de Arimateia, parece que Arimateia era o sobrenome. Não. Era muito comum eles dizerem, o José lá de Porto Alegre, o José lá do Rio Grande do Sul, entendeu? Eles faziam referência da onde que a pessoa nasceu, de onde que a pessoa vivia, de onde que a pessoa morava. Então, Arimateia era uma cidade, era o local, que quer dizer altura, lugar alto, elevado e sublime. E atualmente chamava Arimateia, mas antigamente chamava Ramá, que a gente estudou também, porque as cidades mudam de nome, né? Dependendo de quem toma a cidade ou alguma coisa que acontece, é mudado o nome. Então, Arimateia era o nome grego para a antiga cidade Ramá, que era hebraica, que significava a mesma coisa, altura, lugar alto, elevado e sublime. Então, deste lugar alto, sublime e elevado é que vem José, um homem rico, poderoso, corajoso e fiel, que vai honrar Jesus mesmo depois de morto e que vai cumprir também a profecia. E olha que interessante, ele compra o lençol, um lençol novo, envolveu num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E a gente viu que isso era muito distinto, era uma forma de distinção daqueles que morriam de uma forma honrada, rico, com autoridade. Não como um qualquer, um criminoso numa vala comum, com o corpo jogado, não. Deus honrou seu filho com a decisão, com a iniciativa de José de Arimateia. O que a gente aprende com este capítulo de Marcos? Não é o último. Marcos termina no 16. Marcos tem 16 capítulos. Mas nós vamos encerrar no 15 porque o pai não fez nenhum destaque no 16. Jesus não tomou o vinho com mirra que lhe deram. Ele não aceitou a anestesia. Ele não aceitou o sedativo, o entorpecente, a droga. Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? E dando um grande brado, Jesus expirou. Jesus morreu, entregou o seu espírito. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, pediu o corpo de Jesus. Envolveu num lençol que comprara novo e o depositou num túmulo aberto numa rocha e foi fechado com uma pedra, sob os olhos, vamos dizer assim, a observação de Maria Madalena e Maria, mãe de José. Eu agradeço muito a esse estudo sobre Marcos e amanhã a gente começa Lucas.